Cumprimento a todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado é o nome de Jesus. Como é bom estar na presença do Senhor, sentir a sua graça e o seu poder. Louvado seja o nome de Jesus. Sabemos que ninguém pode contar, mas todos podem sentir se quiserem. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quero aqui agradecer a todos os irmãos que trabalharam nessa jornada espiritual que findou aí na terça-feira, né, os que oraram para que isso acontecesse, agradecer os que contribuíram, que fizeram doações, agradecer a cada um no nome do Senhor Jesus, sem dizer nome, porque são tantos irmãos que com certeza eu ficaria injusto mencionando o nome de um, esquecendo de outro. Quero também reforçar com os irmãos o convite para a inauguração do templo no próximo sábado às 19 horas, e os irmãos que puderem, no cair da tarde, né, e juntar como um Pedrinho, estar por lá fazendo culto nas esquinas, convidando, fique à vontade, irmãos. Não precisa ficar só no dia de hoje, que foi uma bênção, como os irmãos testificaram, viram quem esteve lá. E então, durante a semana, convide, reparta os convites, para que as pessoas que trabalham com você, residem para aquela região, possam saber ali o local e estar ali para ouvir a palavra de Deus. Quero também reforçar com os irmãos a ceia do Senhor, dia 19 de março, portanto de hoje a 15 dias, nós aqui neste templo, 19 horas, vamos estar orando, irmãos. Terça-feira é noite de oração, mas vamos estar orando todos os dias, para que nós estejamos preparados para tomar parte da mesa de nosso Senhor. Louvado seja Deus. Queremos também avisar os irmãos que nós teremos reunião geral, nos dias 16 e 17 de abril, né, na sexta, sábado, e teremos encontro de jovens nesses dias, na sexta e no sábado. Então nós pedimos desde já a oração dos irmãos, não sabemos quantos irmãos nem de que cidade estarão conosco, mas sabemos que muitos irmãos estão interessados em estar conosco, e nós queremos aproveitar o feriado para poder, enquanto temos reunião lá no Templo Jardim Paulista, a reunião com os pastores, dirigentes de igrejas locais, nós queremos que os irmãos estejam aqui, toda a igreja com os jovens que vierem, e jovens irmãos sabem, né, de 7 até 107 anos. Então, nessa faixa etária aí, muitos irmãos estarão conosco para glorificar o nome do Senhor Jesus, e eu espero que toda a igreja esteja motivada, orando para este evento. Louvado seja Deus. Também, irmãos, dia 8 é dia internacional da mulher. Sabemos que não é nada com a Bíblia, mas é com a sociedade, que para cada ocasião, para cada evento, coloca uma data. Então, nós parabenizamos a todas as irmãs, né, por este dia, e a irmã que cuida de criança aí no domingo à noite separou uma lembrancinha para entregar para as irmãs na saída. Então todas as irmãs poderão, ao sair, receber essa lembrança em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Que Deus abençoe, que possa ser dia 8, o Dia Internacional, como será, né, da Mulher. Mas o Dia Internacional da Mulher de Deus não é dia 8, é do dia 1 ao dia 31, se o mês for 31. É de 1º a 31 de dezembro, todos os dias. É dia internacional da mulher de Deus e do homem de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus deu a sua mensagem para todos os povos. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos? Louvado seja Deus. Grande Deus, aleluia. Louvado o teu nome, Jesus. Ó Deus eterno. Carta de Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Louvado seja Deus. Capítulo 4. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Grande Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Grande Deus. Versículo 1. A partir do versículo 1. Leamos, amados. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai,
para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas despreza sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso continueis a progredir cada vez mais. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Amém. Falemos com Deus mais uma vez. Querido Deus, te louvamos e glorificamos, ó Senhor, exaltamos o teu nome, porque tu és maravilhoso, Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor, nós pedimos, aperfeiçoa o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração. Permita que seja, Senhor, segundo a tua vontade, ó Deus, que seja em espírito e em verdade, ó Deus, não só agora, mas todas as vezes que nos reunimos em teu nome, em torno da tua palavra. Senhor, passeia em nosso meio, toca em nossos corações, dirige a nossa vida, ó Senhor, se revela a todos nós, ó Senhor, a tua vontade, Senhor, por meio da tua palavra, através do teu Santo Espírito, ó Pai glorioso. Deus eterno, nós clamamos em favor de todos que estão conosco. Podemos sentar, irmão, segure a Bíblia aí aberta. Louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, ou no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai e continueis a progredir cada vez mais. Lembramos, amados, que a palavra nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai raiando, 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 até ser dia perfeito. Louvado seja Deus. Nós podemos perceber, irmãos, no nascer do sol, essa progressão, esse crescimento, esse aperfeiçoamento. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim também é para ser a vida do cristão. Cada dia é para nós melhorarmos a nossa vida. Nós não devemos, amados, deixar envelhecer a nossa vida. Quantas pessoas deixam envelhecer o seu dom, envelhecer a sua vida espiritual, e por vezes ficam numa arrogância que não tem sentido nenhum, porque todos nós somos dependentes da misericórdia e da graça do Senhor Jesus Cristo, e se não for o cuidado de Deus, nós não estaríamos aqui. Louvado é o nome do Senhor. Portanto, a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, todo dia. Louvado é o nome do Senhor, em todo momento do nosso viver.
Paulo diz aqui, irmãos, desse crescimento, dessa progressão. No outro texto ele diz, para crescer até a estatura de varão perfeito. Quando alguém experimenta isso, certamente ele deixa de cantar no coral como eu miro e passa a cantar no coral da glória celestial, louvado é o nome do Senhor. Ele deixa de cantar com a assembleia, com a igreja aqui e passa a cantar na glória celestial. Então, irmãos, este é o objetivo da vida do cristão: crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, crescer em amor, crescer em zelo, crescer em santidade, crescer em humildade, crescer em temor, crescer conforme a palavra do Senhor nos diz aqui. Então ele diz assim: rogamos e exortamos no Senhor, não é no homem. Ele faz um apelo pelo amor que nós temos para com o nosso Senhor, pelo amor que o Senhor demonstrou por nós na cruz, pelo amor que nos atraiu um dia para o Evangelho, pelo Senhor Jesus. Não é por uma posição, não é para ser melhor do que o outro irmão, não é para ostentar qualquer coisa, irmãos, mas é para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos progredir cada dia mais. Diz aqui a palavra do Senhor, para agradar a Deus, andar e agradar a Deus, andar na fé. Quantos andam na fé? Mas a pergunta está no verbo seguinte: andar e agradar a Deus. Não basta, amados, nós sabemos que o Senhor nos chamou para andar esta jornada gloriosa, num caminho estreito e apertado, mas nós precisamos nos perguntar: nós estamos agradando a Deus? De que me adiantaria estar agradando aos obreiros, de que me adiantaria estar agradando aos irmãos, de que me adiantaria estar agradando o mundo ou agradando a minha família, se eu não estiver agradando a Deus como eu viver? Qual o sentido disso? Nós sabemos que muitos pregadores encurtaram o Evangelho do Senhor, fizeram uma coisa horrorosa com o Evangelho de Jesus, tudo para agradar. Porque se eu pregar a verdade como é, muita gente vai embora. Se eu pregar como a palavra de Deus exige, muita gente não vem. Eu me lembro de novo de uma senhora aí da cidade que disse para o pastor João Batista uma vez. Ela é evangélica. Ela disse: vocês lá da restauração, vocês impedem de muita gente ir para o céu. Como assim? Vocês exigem tanto que as pessoas não veem. Nós exigimos? Nós não, irmãos. Nós só não transigimos com o mundo, só não enganamos as pessoas. Porque que adianta a pessoa andar de qualquer maneira? De que adianta a pessoa só falar que aceitou Jesus? De que adianta a pessoa só receber a cura do câncer, a cura da AIDS? De que adianta? Porque um dia a sua vida vai findar aqui, e o que importa é a eternidade. Aqui é passageiro, com câncer ou com AIDS, de uma maneira ou de outra, a nossa vida aqui se finda, num instante, no abrir e fechar de olhos, o Senhor chama a cada um de nós, louvado é o nome do Senhor. E já foi dito nesta noite, o Senhor vai se agradar de nós. Vai olhar para você e vai dizer: bem está, servo bom e fiel, serva boa, fiel, você foi fiel no pouco que eu lhe dei, entra para o gozo do teu Senhor, porque eu vou te colocar sobre muito, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, mas andar com fidelidade ao Senhor. Eu sempre repito, irmãos, e eu sou repetitivo mesmo, talvez o Senhor permita para dar ênfase, porque não é o que eu penso, nem o jeito que eu acho, nem o jeito que você pensa ou que você acha, é o jeito em que o nosso Deus manda na sua palavra, para poder entrarmos na glória celestial, louvado seja Deus. Deus não nos chamou para agradar a nós mesmos,
Deus não nos chamou para agradar o homem. Deus não nos chamou para agradarmos o mundo que está aí fora. Deus nos chamou, a mim e a cada um dos irmãos e irmãs aqui, para agradá-lo, louvado é o nome do Senhor, para adorá-lo, para viver na sua presença gloriosa, para que Ele possa ter liberdade de manifestar o seu Espírito Santo em nossa vida e o seu poder. Porque Deus não gosta do pecado. Muita gente confunde porque Deus ama o pecador. Ama, ao ponto de não termos palavra a explicar. Ama tanto o pecador, que nós todos incluídos, a ponto de dar a sua vida, a ponto de não havendo um sangue propício para a remissão dos nossos pecados, Ele preparou no ventre de nossa irmã Maria um corpo e habitou ali para trazer a boa nova de salvação, a boa notícia de que todos aqueles que ouvirem a sua chamada, atenderem a sua chamada, poderão receber a salvação preciosa no seu sangue que foi derramado no madeiro. Então, amados irmãos, que amor é esse? Parece loucura, o terrível escândalo da cruz. Para nós, irmãos, o lindo espetáculo da cruz, porque nos deu vida, louvado é o nome do Senhor Jesus, porque dá vida a todo que crê. Nós não sabemos quanto tempo temos, mas enquanto nós estamos aqui, enquanto você vive aqui, enquanto você caminha aqui, vai pensando na sua vida, o que eu faço, Senhor, para lhe agradar mais. É interessante, irmãos, que o comerciante faz isso. Cada dia ele vai agregando coisas para agradar a sua clientela. A pessoa vai aumentando, oferecendo mais. E as empresas vão concorrendo para atrair cliente. E nós, irmãos, atraídos pelo sacrifício do Senhor, pelo seu grande amor, devemos ir também progredindo na nossa vida espiritual. E é interessante que quando a gente fala progredir, não dá a impressão que é uma ideia de crescer. Pois é. Mas espiritualmente a gente não cresce assim, amados. Espiritualmente a gente cresce para baixo. Convém que o eu diminua, a fim de que ele cresça. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais houver de mim, menos haverá de Deus. Quanto menos houver de mim, mais haverá de Deus. Outro dia eu falava para o irmão, compare com uma gangorra a nossa vida. Quando o eu sobe, é porque o Espírito desceu. Quando o eu baixa, é porque o Espírito subiu para manifestar. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o que está é ascensão na nossa vida. Nós estamos aparecendo ou nós nos humilhamos para que o Senhor apareça e brilhe? Que jeito o Senhor pode brilhar na nossa vida? Como ele diz aqui, em primeiro lugar, a santidade, porque vós bem sabeis o mandamento que vos temos dado pelo Senhor, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não é a minha vontade, não é a vontade do ministério, é a vontade de Deus, acima da vontade do ministério, da minha, acima até da sua vontade de santificar. É a vontade de Deus, louvado é o nome do Senhor. E quanto mais nós fizermos a vontade de Deus, mais Deus atenderá às nossas necessidades e nos assegurará a entrada na sua glória, no seu reino celestial. Então, irmãos amados, nesse mundo tão conturbado, de baixa moral, de moralidade tão conturbada e de tão podre que anda o mundo e a sociedade por aí afora, tantos desvalores, nós temos que ficar firmes nos valores que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala desses mandamentos, porque vós bem sabeis os mandamentos que temos dado. Em 2 Coríntios, no capítulo 14, versículo 37, o apóstolo diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é tão lindo quando nós tomamos a palavra do Senhor e sabendo que ali estão os mandamentos que nortearão a nossa vida, que nos darão entrada no reino da luz, no reino celestial.
E nós, cada dia, procuramos progredir, porque ele diz assim: andai para que continueis a progredir cada vez mais. Você tem se esforçado? Tem estado nas orações? Você tem lido a palavra? Você tem sido vigilante com a sua vida espiritual? Você tem sondado os seus corações, esquadrinhado a sua vida diante de Deus? Pois o Senhor diz assim: andai, e progrida nisso, porque enquanto o mundo marcha para a apostasia e para o pecado, a igreja de Deus marcha para a santificação e restauração para encontrar com o Senhor. Então, irmãos amados, ele diz assim: para que continueis a progredir cada vez mais, não chegamos, irmãos, Paulo mesmo diz, não que eu julgo que haja alcançado, eu não alcancei ainda, ele fala. Olha, era o doutor dos gentios, homem cheio do poder de Deus, mas ele falou: ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que ficam para trás e prossigo para aquelas que estão diante de mim. Louvado seja Deus. É o que Deus nos propõe nesta noite, a esquecer as coisas que atrapalham, que faz peso, que tem impedido você de caminhar na presença do Senhor. O Senhor te convida para deixar tudo para trás e começar uma caminhada nova. Louvado seja Deus. E você que tem se prendido a qualquer coisa, o Senhor chama para se despir de todas as coisas carnais, mundanas ou sentimentais que existam, para dar lugar ao Espírito de Deus totalmente na sua vida, e cada dia crescer mais, cada dia receber mais, cada dia ser mais abundante da graça do Senhor Jesus Cristo, do seu poder, porque o Senhor tem tantas maravilhas para o seu povo, irmãos, que nós não teríamos nem tempo de tentar enumerar aqui, mas o Senhor tem muitas maravilhas surpreendentes. É clamar, confiar, vigiar, temer o Senhor, procurar andar em santidade, em zelo com a sua palavra, com os seus mandamentos, com os seus ensinos em nossas vidas. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E ele diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia. Essa imundícia é a mistura com o mundo. Esse evangelho híbrido, que tem se misturado com os costumes pagãos, não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus não tem um evangelho híbrido, um evangelho misturado. Não, mas o evangelho de Deus é puro, santo, bom, louvado é o nome do Senhor Jesus. Perfeita e agradável vontade de Deus, é o seu evangelho. Então, irmãos, ele diz assim: Deus não nos chamou para a imundícia. Ontem ainda o irmão falava: o que a gente faz, pastor? As pessoas, que triste, ligam a televisão, vão para o YouTube, vão para as redes procurar, e acham esse evangelho que o povo tem comercializado, vendido, oferecido milagres, oferecido curas, não tem condenado o pecado, não tem falado sobre a condenação eterna, não tem falado sobre a vida eterna, não tem falado sobre a santidade, sobre o temor de Deus, a transformação de vida. Que evangelho é esse que está por aí? Eu ouço o povo dizendo: o Brasil é um país evangélico, porque no ano não sei o que vai ser 60% de evangélico no Brasil. De que evangelho? Desse evangelho que recebemos para aperfeiçoar cada dia mais em santidade e temor? Ou desse evangelho misturado com o mundo? A palavra de Deus vai se cumprindo, irmãos, que não deixe cumprir na sua vida, que não cumpra na minha vida, de abraçar outro evangelho, mas que nós fiquemos com o evangelho verdadeiro e puro, que o Senhor nos tem dado, louvado seja Deus. E ele diz assim, que o desejo de Deus é a nossa santificação, para isso ele nos chamou. Santificação é separação do pecado, é separação do mundo, é separação dos costumes dos gentios, separação das modas, separação de tudo que está aí no mundo, oferecido para atrair as pessoas para o pecado. Tem tanta gente que pergunta: isso é pecado, aquele é pecado, aquele é pecado. A Bíblia diz assim: tudo me é lícito, dentro das coisas que estão no campo da licitude da palavra. Tem coisa que é ilícita.
E nós sabemos. Mas tem coisa que a pessoa fica na dúvida, parece que é lícito. Mas Paulo, aperfeiçoando a vida, ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não sei, irmãos, se nós conseguimos compreender isto. Quando alcançamos um nível tal de comunhão com Deus, de vida com Deus, que você já não está mais andando pela letra, pela licitude, que está escrito, não matarás, então não mato, mas aquilo que não está muito claro, então eu vou e faço, porque eu quero fazer as coisas do mundo. Não, o povo que quer ir morar no céu, agradar a Deus, ele está olhando para aquilo que não convém. Não convém isso, porque isso vai manchar. Não convém isso, porque vai atrapalhar a fé do outro irmão. Não convém, e eu vou me santificando, e Deus vai derramando o seu poder na minha vida. Louvado seja Deus. Quanto mais a pessoa se santifica e se dedica a Deus, mais de Deus ela recebe. Então, irmãos amados, ele diz assim: para isso o Senhor nos chamou. E ele diz assim: quem despreza esta palavra, não despreza o homem, mas despreza a Deus. Quem despreza a chamada para a santificação, retruca lá no seu coração: não é tanto assim não precisa de tudo isso. Não é a mim que você está desprezando, é a Deus. Porque existem pessoas que creem, existem que não creem. Existem os que não creem, portanto não obedecem. E existem os que creem, sabem que é verdade, mas também não obedecem. E aí diz assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva. Então eu não preciso tomar tempo para falar. Ele diz assim: visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus. Se você veio a Jesus por causa do amor de Deus manifesto no Calvário, foi o amor dele que te atraiu. A vida cristã é baseada no amor. Então Paulo nem precisava escrever sobre o amor. Nós já sabemos. Ele diz assim: porque também já assim fazeis para com os irmãos da Macedônia. Mas ele diz: exorto-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Volta a falar do crescimento desta progressão. Progredir cada vez mais em santidade, progredir em amor. Qual é o limite da santidade? É estar com Jesus. Qual o limite do amor? É amar como Jesus nos tem amado. Então, vamos ver o quanto falta, vamos continuar nesta batalha. Esse é o caminho, diz a palavra por Isaías: andai nele. O caminho é santidade, o caminho é amor. É nesse caminho que nós devemos andar, louvado seja Deus. E ele ainda dá um outro conselho: procureis viver quietos. Tem gente que fala de tudo. Fala de política, fala de outros assuntos, fala de tudo, fala e procura assunto, procura problema, procura tantas coisas. Fica quieto na presença de Deus. Não fica preocupado com as outras coisas longe. Vamos nos preocupar com a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo, que as demais coisas o Senhor vai resolvendo e vai suprindo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim: e trabalhar com as próprias mãos, sendo trabalhador espiritual, trabalhador na vida material, com honestidade, com zelo, porque o Senhor ama a verdade, porque Jesus é a verdade. Louvado é o nome do Senhor. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora. Parece-me que os irmãos em Tessalônica já andavam muito bem com os irmãos. Tem gente que é assim: é da igreja, é da fé, então não posso mentir. Mas é de fora? Não, se eu tapear não tem problema. E às vezes pega a Bíblia para justificar. Veja que o povo de Israel lá no Egito saqueou o povo do Egito. Saqueou, mas eles tinham trabalhado lá muitos anos, de graça. Então não é bem assim não. A palavra de Deus fala que nós temos que andar honestamente com os que estão de fora. Isso aí não é filho, é só criatura de Deus. Se enganar não tem problema. A palavra de Deus diz que tem sim. Temos que amar os irmãos, temos que respeitar, ser honesto entre nós, mas temos que respeitar e ser honesto com os que estão de fora. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus mesmo falou: se amais só os vossos, que galardão tereis? Nosso amor tem que transpor, irmãos, os limites do templo, os limites da unidade da igreja. Temos que amar os que estão lá fora. E ele diz assim: se nós fazemos isto,
nós não necessitaremos de coisa alguma. Quando eu viro a página, porque o horário já foi, mas no capítulo 1 aí da segunda carta a Timóteo, perdão, a Tessalonicenses ainda. Primeira carta aos Tessalonicenses, agora na segunda, no capítulo 1, que eu quero juntar, irmãos, com o versículo 7 que lemos. O que despreza isso não despreza o homem, despreza Deus. Virando a página, capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim: a vós que sois atribulados, descanso conosco. Tem gente que não quer ser atribulada, não quer ter luta, não quer ter dificuldade. Como vai ter o descanso com os nossos amados que estão na glória? Mas ele diz: a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder. Ele vai se manifestar. E ele diz assim: e como labareda de fogo, assim virá o Senhor, tomando vingança, aí é o dia, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, não quiseram conhecer a Deus, não quiseram parar para ouvir, não quiseram dar atenção para a voz do Evangelho, portanto não conhecem a Deus. E o Senhor virá como labareda de fogo, tomando vingança. E ele diz assim: e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhece, mas não obedece. Também o Senhor tomará vingança. Ele diz assim: os quais por castigo padecerão eterna perdição. Eu não quero que ninguém se perca. A Bíblia também diz que Deus não quer que ninguém se perca, antes que todos venham ao conhecimento de que há um só Deus. Este é o desejo de Deus, mas o ser humano é teimoso. Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que devemos andarmos na presença do Senhor, cada dia mais, porque cada dia está mais perto do Senhor se manifestar para ser glorificado nas nossas vidas. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E para fazer admirável, se fazer admirável naquele dia. Muito admirável será este dia glorioso, em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, todos os que creem, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra da fé com poder. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus, manifesta, ou do Senhor Jesus Cristo, isto é, manifesta por ele na cruz e na ressurreição. Louvado seja o nome de Jesus.